Olá a todos, meu nome é Rodrigo Farias e hoje nós vamos fazer um breve estudo sobre o tema intitulado O Bem e o Mal, com base principalmente no Livro dos Espíritos. Mas antes, como é praxe, a gente vai fazer uma pequena leitura de introdução, uma prece de abertura, e aí então vamos desenvolver o tema e encerrarmos com uma prece também, ok? Então, a leitura que saiu hoje, foi essa aqui. Isso é transcrito do capítulo 10, item 12, do Evangelho segundo o Espiritismo, que se refere, por sua vez, ao Evangelho de João, capítulo 8, versículos 3 a 11, que diz assim: Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te, e de futuro não tornes a pecar. Senhor Deus, agradecemos por mais este dia de vida na Terra e te pedimos, Senhor, que nos auxilie, nos ilumine, para que possamos nos esclarecer a respeito do nosso papel neste mundo, que possamos, através dos ensinos da doutrina espírita, iluminarmos nossa vida, melhorarmos nossos atos, nossos pensamentos, a qualidade de nossas emoções e sentimentos, que possamos desenvolver melhor o nosso lado espiritual e, com ele, possamos atuar na Terra de forma mais sábia na direção do bem. Esteja conosco, Pai, e assim pedimos a Tua bênção acima de tudo, e em Teu nome, aos guias e amigos espirituais que estão conosco, para darmos por iniciado o nosso estudo de hoje, dando juntos, como sempre, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar de o bem e o mal, que é o tema de uma sessão do Livro dos Espíritos. Está lá no livro 3º, capítulo 1, que fala das leis divinas ou naturais, né? No estudo anterior eu falei do conhecimento da lei natural e agora a gente vai falar da seção seguinte, o bem e o mal, que começa na pergunta 629 e vai até 646. E de cara já posso avisar, um spoiler, que esse tema especificamente, entre outros, é melhor desenvolvido num outro livro de Kardec, chamado O Céu e o Inferno, que foi feito alguns anos depois. A versão do Livro dos Espíritos que a gente usa, a segunda edição, de 1860. Em 1865, saiu O Céu e o Inferno, onde o que está lançado em princípio no Livro dos Espíritos não apenas é desenvolvido, expandido, mas também é ilustrado com casos práticos, de entrevistas que Kardec e seus colaboradores tiveram com diversos tipos de espíritos. Então, você consegue ver a teoria e consegue ver a prática. Mas aqui, como é um estudo breve, a gente vai apenas falar de alguns princípios gerais, dar umas pinceladas, como se diz. E eu não vou nem tratar de todas as questões dessa sessão,
mas vou apenas dar alguns princípios gerais, como uma espécie de convite para que cada um depois possa fazer sua própria leitura e tirar suas próprias conclusões, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que falar uma coisa muito óbvia, né? Quando a gente pensa em bem e mal, muitas vezes, vivendo numa sociedade cristã, e largamente moldada especificamente pelo catolicismo, né, que é a forma mais antiga, podemos dizer assim, de cristianismo vigente hoje em dia. Quando a gente fala em bem ou mal, talvez venha à mente as imagens de anjos e demônios, né, esse tipo de coisa. Quando a gente fala de mal, a gente talvez pense numa imagem de um Satã assustador, né, alguma coisa assim meio monstruosa e ameaçadora, uma coisa que tem substância própria, né, que tem cara. E o que é interessante é que essa ideia de mal, ela é bastante antiga, né, o mal como substância. Se a gente for estudar a história antiga, as antigas religiões, o antigo folclore também, as diversas sociedades, você tinha entidades sobrenaturais, malfazejas, né, algo semelhantes a demônios, ou às vezes divindades que tinham o seu lado bom, mas também podiam ter seu lado mal, né? O mesmo Deus podia fazer um grande bem, como poderia fazer um grande mal. Até no Antigo Testamento, né, para surpresa de muita gente, até no Antigo Testamento tem passagens que sugerem que tanto bem como o mal se originam do mesmo Deus, né, Yahvé, ou Jeová, como o pessoal diz, costuma dizer no Brasil mais popularmente. Ele diz, está lá, se não me engano, em Isaías, não lembro mais o capítulo, vou ficar devendo essas, né? Eu sou o bem e o mal, a luz e a treva, coisa assim. Ou seja, tudo faz parte do mesmo sistema. O Espiritismo faz o que com isso? Bom, o Espiritismo, que é filiado ao cristianismo, né, Kardec explicita bem isso, ele responde de uma outra forma, além dessa tradicional, a um problema que na filosofia e na teologia é chamado de o problema do mal, que é o seguinte: se o cristianismo diz que Deus é bom, por que o mal existe? Como pode haver dor, né? Como pode haver sofrimento no mundo? E, bom, as respostas tradicionais dentro do cristianismo, né, tem a ver com aquela ideia da entrada do pecado no mundo, né, Adão e Eva, né, mordendo lá o fruto proibido e, com isso, gerando uma espécie de punição de decadência, né, hereditária, que faria com que as pessoas tivessem uma certa tendência a se afastar de Deus. A ideia do pecado original. Muitas vezes fala também da questão do papel do diabo, né, de um anjo caído que tentaria afastar as pessoas de Deus, etc. Esse tipo de especulação, né, é chamado muitas vezes de teodiceia, ou problema do mal, se vocês quiserem. E o Espiritismo soluciona isso de uma maneira muito simples, vamos dizer assim, e muito lógica, a meu ver, que é basicamente o seguinte: como a gente falou no estudo anterior sobre conhecimento da lei natural, o universo é regido por leis. Essas leis dizem respeito não apenas à natureza física das coisas, né, gravidade, magnetismo, eletricidade, essas coisas que a gente aprende na escola, que regem a natureza física, mas também existem leis no que diz respeito às relações que desenvolvemos uns com os outros. Lei de causa e efeito, por exemplo, ou popularmente conhecida como karma, que é um termo que nem todo mundo gosta de usar, porque tem outras conotações, mas entre espíritos também é largamente usado. Muito bem, já que existem essas leis, né, uma dessas leis, por assim dizer, diz respeito ao seguinte: todos os seres inteligentes, os espíritos, né, nós, temos também uma habilidade, vamos supor assim, um atributo, que é a liberdade, o livre-arbítrio. A gente tem liberdade de escolha. Então, nós decidimos o que fazemos. Nós não somos robozinhos pré-determinados, né, a partir de uma divindade que seria uma espécie de tereiro, né? Fica lá manipulando os títeres, os bonecos, os fantoches. Não. Nós temos liberdade.
Porém, daí entra a questão da causa e efeito, os nossos atos geram consequências, às vezes boas, às vezes más. E através desse vai e vem das ações, o resultado das ações, nós vamos, digamos assim, nos moldando e vamos aprendendo. É como se a gente estivesse numa caminhada por uma estrada e tem aquelas, como é que se diz aquilo, né? Esqueci o termo agora. São aquelas barreiras que evitam que você saia da estrada, né? Que vão contornando a estrada. Já me vem o termo em inglês e não me vem o termo em português. Ó, céu, me perdoem. Então, quando você está se desviando da estrada, você bate naquele obstáculo e volta para ela. Isso é a função da lei de causa e efeito. Ela nos ajuda, digamos assim, a entendermos melhor o livre-arbítrio e as consequências que ele tem. E, consequentemente, aos poucos, às vezes aos trancos e barrancos, a gente vai aprendendo a não mais bater nesses obstáculos. A gente vai aprendendo a ir acompanhando o desenho da estrada, né? Então, o que seria o bem e o que seria o mal à luz dessa organização do universo, como o Espiritismo explica? Está lá na pergunta 629. Né? A moral, pergunta aqui, que definição pode dar-se da moral? Resposta: a moral é a regra para bem se conduzir, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando tudo faz visando o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. E é o que Kardec continua na pergunta seguinte, 630, como é possível distinguir o bem e o mal? Resposta: o bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo quanto dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se com a lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. Voltando à nossa analogia, fazer o bem é você seguir o desenho da estrada, sem bater nas proteções, né? Sem ter que bater no poste, sem ter que bater no guarda-corpo, acho que é isso o nome, que ficam ali na beirinha para você não cair no abismo. Né? É como naqueles joguinhos de videogame de corrida, né? Se você bate na beira da estrada, você roda, você desacelera, você sofre algum impacto. Quando você consegue, como é que você ganha? Né? Como é que você corre melhor? Quando você vai acompanhando a pista, sem bater em nada, sem derrapar, sem deslizar. Só que isso, assim como nos jogos, como qualquer motorista iniciante sabe, isso é algo que requer treino e experiência prática. Nós não nascemos, não somos criados como espíritos sabendo claramente isso. A gente tem intuições, a nossa consciência. O básico das leis morais é intuitivo, é instintivo. Né? Até animais, macacos, por exemplo, têm regras lá nas suas sociedades. Então a gente tem alguma orientação, uma intuição. Mas isso vai se desenvolvendo com o tempo. Já que temos erros e acertos, aos poucos a gente vai desenvolvendo e aperfeiçoando esse discernimento intuitivo sobre o que é bom, o que é mal, o que está conforme a lei de Deus e o que a infringe. Leva tempo. Melhor analogia, eu estou fazendo muitas analogias hoje, né? Mas eu acho que elas são úteis. A melhor analogia é com a criança. Para a criança, tudo é novidade. Né? Ela nasce com algumas habilidades muito básicas, né? Mamar, chorar, né? Urinar, defecar, alimentar-se, engolir. Mas, assim, não vai muito além disso. E, aos poucos, ela vai desenvolvendo outras. E, para desenvolver outras, ela vai fazendo várias tentativas. Primeiro, ela vai tentar se deslocar antes de aprender a engatinhar. Depois, ela vai aprendendo a levantar. Depois, ela vai aprendendo a andar. Depois, ela vai aprendendo a balbuciar. Ela vai aprendendo a articular palavras. Aos poucos. Não é de uma vez, não é da noite para o dia. Ela vai ensaiando até que uma hora vai. Por quê? Porque a analogia é boa. Porque, segundo o Espiritismo, nós também somos criados simples e ignorantes. A gente vai, embora a gente tenha
esse princípio básico de consciência, né, esse instinto moral, por assim dizer, que até os animais têm, inclusive dá para observar isso, animais que vivem juntos, né, a gente vai aperfeiçoando isso com o tempo, à medida que a gente ganha experiência. Nenhum de nós aqui na Terra está encarnando pela primeiríssima vez. Então a gente tem uma bagagem, uns mais, outros menos, mas temos uma bagagem. Então, do ponto de vista divino, a gente não se moraliza de um dia para o outro, né? A gente vai aprendendo a entrar em harmonia com a lei divina, errando e acertando de várias maneiras. E, claro, também pela observação, né? Assim como as crianças. As crianças também aprendem muito observando os adultos. Depois elas tentam botar em prática. Nem sempre dá certo, muitas vezes não dá certo, mas faz parte não dar certo, né? Durante um tempo. Se a criança for saudável, vai chegar uma hora que ela vai começar a acertar, né? Umas vão ser mais precoces, outras vão ser mais demoradas para fazer algumas coisas, mas estão ali, estão no processo, estão a caminho. Então, o bem e o mal dizem respeito a isso, ao desenvolvimento do discernimento moral de cada um. E esse discernimento, como qualquer progresso espiritual, ele é inevitável. Ninguém fica no mesmo ponto eternamente. Pode ficar parado, estacionado em algum aspecto por muito tempo do ponto de vista terreno, né? Um desencarnado, por exemplo, ficar séculos estacionado na mesma condição é possível. Não é recomendável, mas é possível. Mas vai chegar uma hora em que algo vai acontecer e ele vai ter que se mexer, vai ter que sair do lugar, vai ter que voltar a caminhar pela estrada. Isso é inevitável. Quais as consequências disso? As consequências disso é que ninguém está votado eternamente ao mal, portanto, demônios não existem. A ideia de demônio, um ser inteligente, cheio de poderes e atributos, que ficaria eternamente maléfico, isso não existe. Né? E a ideia de anjos nascidos prontos também não existe. Ou seja, todo aquele que hoje atingiu um patamar alto de evolução espiritual é porque fez essa caminhada em algum momento, provavelmente muito antes de nós, né? Teve o seu tempo também. Então, também, em consequência disso, todos nós somos anjos em desenvolvimento. Nós somos embriões de anjos, né? Ou fetos de anjos, se vocês preferirem, como queiram. Nós somos futuros anjos. Nós não somos seres prontos e acabados, nós somos seres em desenvolvimento, em crescimento, em processo. Cada um no seu ponto. Isso explica, por exemplo, a maneira como Jesus lidou com o caso da mulher adúltera. A passagem que eu li é de introdução. Isso não diz respeito apenas, a gente pode fazer essa leitura também, né, as condições sociais, a questão da mulher, né, as intenções lá das pessoas que queriam armar para ele, para poderem acusá-lo para que ele fosse preso e provavelmente morto. Tem essas questões também, mas a gente vai aqui apenas focar no aspecto. Um espírito mais evoluído, mais desenvolvido, como era Jesus, olhando para um que não era tanto assim, que estava abaixo dele nessa jornada, estava atrás dele nessa jornada. Como ele vai olhar para alguém, um pecador, para usar a expressão tradicional, desse ponto de vista? Da mesma maneira, guardadas as devidas proporções, que um adulto olha para uma criança que está dando seus primeiros passos. Quando você olha uma criança dando seus primeiros passos e ela cai, ou tropeça, ou sofre algum tipo de pequeno desastre, né? Cai, tropeça, rala, machuca, não consegue se desequilibra, coisa assim. Como é que você classifica isso? Você vai lá brigar com a criança, você é incapaz, você não consegue. Uma pessoa normal não faria isso, né? Você espera que aquilo aconteça. Você vê aquilo com naturalidade. E o que é o nosso primeiro impulso também? A gente ajuda
Ah, ela caiu, está chorando, a gente se compadece dela. A gente pode ajudá-la, pode consolá-la, pode até estimulá-la a andar, a levantar e tentar de novo. É isso. A gente entende e até espera que uma criança de meses de idade, né, que ela tropece. Isso não é visto como um fracasso dela. Isso é visto como parte do seu desenvolvimento, com naturalidade, não recriminação. Então, quando um espírito como Jesus olha para cada um de nós, o que é que ele vê? Pecador, um criminoso, um amaldiçoado. Ele vê espíritos que estão no mesmo processo que ele, porém, numa fase anterior de desenvolvimento. E de espíritos numa fase anterior de desenvolvimento, você espera aquilo que esta fase pode oferecer. Quando você olha uma criança de 1 ano de idade, você espera coisas típicas de uma criança de 1 ano de idade. Você não cobra dela as habilidades de alguém de 35 anos, porque ela só tem 1 ano de idade. A mais genial e brilhante das crianças de 1 ano de idade ainda está abaixo de um adulto de 35 anos. Então, a partir daí, a gente tira um pouco aquela perspectiva tradicional de bem e mal absolutos, a gente começa a olhar com um olhar pedagógico, educativo. Todo mundo está em processo, numa caminhada, numa jornada. O bem e o mal, isso que a gente chama de o bem e o mal, são aspectos desse processo. Alguns aspectos que significam que se conseguir um sucesso em harmonizar-se com as leis de Deus. Então, isso faz com que a gente progrida mais rápido, porque estamos seguindo a estrada, adaptados à pista. E aspectos, situações em que a gente está perdendo tempo porque erramos, tropeçamos, por ignorância, por inabilidade, mas faz parte do processo. Quem fez a estrada, botou o guarda-corpo lá, né, botou lá as proteções, já antevendo que em alguns momentos, para dizer que todo mundo em algum momento, né, mas na média é isso, precisaria daquilo para conseguir se manter a estrada, voltar à estrada. Causa e efeito. Faz parte de um grande sistema educacional cósmico. Não é um demônio, não é Deus fazendo uma lista de cada coisa que você faz e bolando um castigo mirabolante. É causa e efeito. Vai e volta. Se você lança um bumerangue, se você lançar direito, né? O bumerangue for bem feito, ele vai, mas depois ele retorna. E aos poucos você vai aprendendo como pegá-lo de volta, né? Você vai aprendendo a lidar com esse vai e volta, esse vai e vem. É a mesma coisa. Então, agora que a gente esclareceu o que são o bem e o mal, né? O bem sendo quando a gente se harmoniza com a lei de Deus, e o mal quando a gente vai em conflito com ela. E os livros dos Espíritos, mas em outra sessão, vai se dizer mais ainda, que a felicidade de cada um, ela consiste na harmonia com a lei de Deus. Então, o que a gente chama bem diz respeito apenas ao que a gente faz com os outros, mas diz respeito também ao que isso proporciona para nós mesmos. Então, a gente se harmoniza com as leis de Deus, significa que nós estamos progredindo mais rápido. Significa também que isso gera, espiritualmente falando, né, bem-estar, isso gera desenvolvimento, isso gera crescimento. Isso é felicidade. Da mesma forma, o mal. Quando a gente insiste nele, significa que a gente está sempre batendo lá nos obstáculos da beira de estrada, que a gente está sempre colidindo, que a gente está perdendo tempo. Isso gera, temporariamente, um certo grau de infelicidade, de insatisfação, de dor, e que vai também fazer com que a gente cresça. Precisava ser desse jeito, né? Cada caso individual precisa você ficar batendo lá nas proteções
à beira da pista? Não, precisar não precisa. Mas, como a gente tem livre-arbítrio, a gente toma decisões, umas mais acertadas, outras menos, e nós vamos sofrendo as consequências, até a gente aprender a dirigir dentro da pista, sem bater em mais nada. Faz parte. É educativo. Então, o mal, ele não é algo em si mesmo. O mal, o mal, ele é fruto da ignorância, de um erro de cálculo. Dito de outra forma, o mal não é fruto das tramóias de nenhum ser maligno. Ele não é algo por si. Ele é o resultado do livre-arbítrio desorientado. Ele está previsto no sistema, por assim dizer, cósmico, mas ele é uma condição passageira. Ele está mais parecido com a escuridão em relação à luz. A escuridão é a ausência de luz, mas ela não existe por si mesma. Ela não é uma substância. Ela é uma ausência. Então, da mesma maneira, o mal é a ausência de conhecimento, de esclarecimento moral, a ausência de, digamos assim, compreensão. E o resultado disso? Tá? Uma forma de imaturidade, melhor dizendo. Né? Uma infantilidade espiritual que ainda permanece. O que, por sua vez, nos faz pensar que cada um de nós, pelo menos aqui na Terra, a gente tem esses pontos de imaturidade em nós, esses pontos de infantilidade, esses pontos em que a gente ainda não é muito desenvolvido. Cada um vai saber, né, onde os calos doem, mas cada um de nós tem esses pontos ainda que precisam ser trabalhados aqui. É por isso que todos nós somos, em maior ou menor grau, suscetíveis àquilo que nós chamamos de mal. E muitas vezes esse mal, da maneira como a gente entende, nada mais é do que alguma tendência instintiva que se torna prejudicial em certos contextos. Por exemplo, né, os gregos é que falavam disso, né, de vícios e virtudes. A virtude era um equilíbrio entre dois atributos extremos. Então, havia um espectro, uma linha que ia, digamos assim, desde a coragem virtuosa até a temeridade, que é a inconsequência, aí fazendo as coisas sem pensar nos efeitos. Né? E havia também a covardia, né? Tudo na mesma linha. Então, a virtude estava no equilíbrio entre as duas coisas. Nem demais para um lado, nem demais para o outro. O equilíbrio. Então, por exemplo, instintivo nosso, né, faz parte de qualquer ser vivo, tentar se preocupar, né, agir de acordo com a sua autoconservação. Isso diz respeito à alimentação, isso diz respeito a bem-estar, a recursos, né, materiais. Mas, quando a gente, como espíritos, né, como seres já de uma certa habilidade moral, quando a gente exagera nisso, nós podemos recair no egoísmo. O que é o egoísta? É aquele que quer tudo para si porque ele tem medo, né, de perder de algo de que ele necessite. E aí vem egoísmo, avareza, né, e várias coisas correlatas. Então, o egoísmo ou a avareza são, na verdade, atributos instintivos, mas que estão, digamos assim, num contexto em que eles se tornam inadequados, pelo menos naquele grau, né? A gente pode explorar isso para qualquer coisa, né? A questão da sexualidade, né? Existe a temperança, que é a moderação, e existe a luxúria, que é o excesso, o sensualismo, que se exacerbado e vai além do que é conveniente, a ponto de prejudicar a própria pessoa ou os outros à sua volta. Descontrole. De novo, é o mesmo instinto que todo mundo tem, mas a maneira como se vai administrá-lo pode ser boa ou ruim.
é a mesma força. E como é que a gente vai dosando isso? Como é que a gente vai aprendendo qual é o nível? Aí entram os mecanismos pelos quais Deus permite a nossa educação, nosso aprimoramento. Ou entrar a nossa própria experiência direta, né, nas várias vidas que nós vamos ter na reencarnação, vai ter a nossa capacidade de aprendizado, a nossa inteligência pela observação dos outros. Observando os outros, mesmo sem passar por experiências diretas, a gente pode ver que certas condutas são inconvenientes e prejudiciais, outras são benéficas. Tem um ditado que eu acho muito curioso, né? Aprendi na adolescência, mas esqueci, né? O tolo aprende por experiência, o sábio aprende à custa dele, à custa do tolo. A gente pode aprender pela experiência direta, pode aprender pela observação dos outros, também conta. E a gente aprende também pela educação que recebemos a cada vez que encarnamos num grupo de seres humanos na Terra. Né? A gente recebe valores, a gente recebe orientações da família, da sociedade à nossa volta, das leis vigentes, dos costumes, das tradições. Né? Eu tenho uma filha de 3 anos. Às vezes eu me surpreendo com as coisas que ela aprende, as lições que ela tira, vendo desenhos, vendo videozinhos para criança, né? Vídeos que, mesmo que eles não sejam explicitamente educativos sempre, mas eles trazem princípios, regras de conduta através da história dos personagens. Ela aprende muito com histórias, narrativas. Então a gente aprende com tudo isso também. E por quantas culturas diferentes a gente já não passou em nosso histórico só aqui na Terra? Em quantos países diferentes a gente já não encarnou? Em quantas posições sociais a gente já não viveu? Às vezes com pessoas de posses materiais, às vezes com pessoas pobres, materialmente falando, às vezes tendo acesso a uma grande educação e cultura para aquela sociedade, às vezes menos, às vezes vivendo no campo, às vezes na cidade, às vezes em posições de influência, às vezes como perfeitos anônimos. A gente aprende com tudo isso. E aí vamos, aos poucos, discernindo melhor, né, quais são as leis de Deus e o que elas esperam de nós. Isso é o bem. É claro que é um processo gradual, então nós vamos melhorando nisso com o tempo. As leis de Deus são as mesmas, mas a nossa compreensão delas varia de acordo com o tempo. E, claro, a aplicação de cada um, porque o livro dos Espíritos também é muito claro, dizendo que quando a gente quer, a gente consegue entender, ao menos dentro do que a nossa condição evolutiva permite, a gente consegue entender, né, os princípios básicos das leis de Deus. Então, ninguém é largado. Claro que, de novo, a nossa compreensão é limitada pelo nosso desenvolvimento, espiritualmente falando. Mas alguma apreensão da lei de Deus a gente sempre vai poder ter. Sempre. Às vezes, de forma mais rústica, se a gente pensar, por exemplo, nas leis e costumes morais das sociedades antigas, às vezes de forma mais sofisticada, como a gente encontra em sociedades mais desenvolvidas, digamos, no presente, mas existe essa variação. E existe esse aperfeiçoamento, tanto no plano individual quanto no coletivo. Finalmente, existe uma questão que eu acho que vale a pena destacar, né, que ainda agora sobre a questão do mal. A pergunta 636 diz o seguinte: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? E a resposta: a lei de Deus é a mesma para todos. Mas o mal depende principalmente da vontade que se tem de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. E aí Kardec joga um caso prático, né?
637. É culpado o selvagem que cede a um instinto e se alimenta de carne humana, antropofagia, canibalismo, coisa chocante para a gente, para nossa sensibilidade, para nossa cultura e nossa época. Tá? Resposta: eu disse que o mal depende da vontade. Então, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. O que Kardec, na nota seguinte, lá no finalzinho, diz o seguinte: é assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpado aos olhos de Deus que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Então, o ato pode ser o mesmo, mas a responsabilidade varia conforme a noção, o desenvolvimento espiritual, intelectual, portanto moral, de cada um. Então, mesmo os atos que nos parecem mais bárbaros, a responsabilidade de quem comete é proporcional ao seu esclarecimento. O quanto aquele espírito entende o que está fazendo. O quanto aquele espírito conhece das leis de Deus para se orientar a respeito daquilo. O que significa que os espíritos mais brutalizados, que não entendem certas coisas, eles podem ser, dessa perspectiva, né, menos culpados do que aquele que já tem o discernimento, mas que por algum motivo insiste naquilo, tendo mais consciência do que faz. Isso tem a ver com inteligência, isso tem a ver com opções, livre-arbítrio, né, com a compreensão no sentido mais profundo do que aquela norma que está sendo quebrada significa. Então, não é como no nosso Código Penal, digamos assim, que cada violação determina uma pena específica. É considerado também o discernimento de cada um. Porque se não fosse assim também, se a gente fosse pegar os espíritos menos desenvolvidos, nossa, que, portanto, por serem menos desenvolvidos, têm uma compreensão não tão boa das leis divinas e cometem brutalidades, basta a gente pensar na história, né, coisas que eram consideradas normais e aceitáveis e hoje não são mais. Escravidão, tortura, massacres, etc, etc, etc. Se a gente fosse imaginar que teria que ser a mesma pena sempre, nossa, a gente ia ficar pagando isso, né? Aquela noção clássica de causa e efeito, de punição, de karma, isso eternamente, ou por muito, muito tempo. Então, o objetivo da lei divina, em relação ao bem e ao mal, não é nos punir, é nos educar. E como qualquer professor sabe, para bem educar, você tem que conhecer o nível do seu aluno, o quanto ele já sabe, que métodos vão funcionar melhor para ele, do que ele precisa, as suas circunstâncias, e que atividades vão ser mais adequadas para proporcionar a ele uma aprendizagem mais eficiente, mais aprofundada. E isso vai variar de acordo com uma série de coisas. Bom, em sendo assim, eu encorajo a todos a não apenas ler essa parte do Livro dos Espíritos, né? Repito, a 629 a 646. Aliás, o livro todo, o capítulo todo, né, é muito bem amarradinho, encadeia muito bem essa questão da lei, do conhecimento da lei, da responsabilidade de cada um, mas vale a pena também sempre indicar, né, como eu disse no início, eu vou reiterar isso, a leitura de O Céu e o Inferno, que é O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. A primeira parte do livro é toda de teoria, né, mas a segunda parte, o que eu chamo de parte prática, empírica, são as entrevistas com vários espíritos de diferentes graus de desenvolvimento moral, falando das suas experiências. Então, você consegue ver a teoria aplicada. E é uma obra excepcional. Vale muito a pena conhecê-la para que a gente entenda como isso funciona. E também para que a gente entenda aquelas orientações de Jesus sobre perdão, sobre misericórdia. Porque uma vez que a gente entenda que bem ou mal tem a ver com aprendizagem, capacidade de discernimento, em vez de serem coisas absolutas, onde todo mundo, a qualquer momento, a qualquer hora, tem que seguir a mesmíssima regra humana, né? E recebe sempre as mesmas penalidades,
independentemente de circunstância e contexto, quando a gente percebe esse caráter educativo e meio que personalizado de como as leis divinas lidam com cada um de nós na nossa jornada e lidam para que possamos ter o melhor desenvolvimento possível dentro da nossa condição, da nossa situação, a gente passa, as orientações de Jesus passam a fazer mais sentido. Porque o foco deixa de ser castigo, retribuição, desforra e passa a ser reabilitação, orientação, esclarecimento. E é uma coisa que a gente não deve nunca esquecer. Todos nós somos espíritos que estão ainda em processo, em uma jornada, cada um no seu ponto. E, consequentemente, seremos melhores todos do que somos hoje, e somos hoje todos melhores do que já fomos antes. O que vai determinar o nosso valor? O ponto em que estamos hoje, o ponto a que chegaremos, o ponto pelo qual já passamos. Quem somos nós? E aí, vale a pena talvez imaginar que, do ponto de vista de Deus, nós somos tudo isso. Nós somos tudo isso. Nós somos um anjo em formação. Somos um ex-bruto, né? Porque já estivemos num estágio de ignorância bem mais elevado. E hoje estamos aí em algum momento do caminho, avançando. Uns mais rápido, outros mais devagar, mas avançando. E é importante continuarmos avançando sempre. E quão libertadora não é essa perspectiva que nos faz entender melhor as imperfeições do mundo, como reflexo das nossas próprias imperfeições, mas que são imperfeições todas elas temporárias. Porque assim como nós já melhoramos muita coisa na nossa maneira de viver, apesar de todos os problemas que a gente tem, inventou nesse meio tempo, nós também superaremos as dificuldades de hoje um dia e teremos condição de estabelecer uma sociedade mais justa, um mundo melhor e termos uma vida mais harmoniosa. Aos poucos, aprendendo, discernindo, correndo atrás de saber dessas coisas. Mas, aos pouquinhos, a gente vai chegar lá. Lembrando sempre, são os anjos em formação. Então é isso, meus amigos, e eu vou encerrar, então, fazendo uma prece final, tá bom? Deus, nosso Pai, Senhor de tudo e de todos, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela oportunidade do estudo, obrigado pela doutrina que nos ilumina a vida. E te pedimos, Pai, que nos auxilie a sairmos desse estudo um pouco mais inspirados, um pouco mais abertos às boas sugestões dos espíritos, nossos mentores e guias, e que possamos, enfim, aos poucos, a cada estudo, a cada reflexão, a cada tomada de decisão, irmos nos harmonizando mais com as leis divinas e evitando antigos erros, evitando essas antigas más escolhas. Possamos ir aprendendo cada vez mais, até fazermos jus, né, a angelitude a que todos aspiramos. Obrigado por tudo, graças a Deus. Até a próxima.